Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Hoje eu estou recebendo aqui a Marcinha, a nossa querida Marcinha, Márcia Granito, uma meditadora, uma instrutora. Ela vai se apresentar, vai falar um pouco dela, mas é claro que o que ela falar não vai dar uma ideia da pessoa, da presença agradável e carismática que é a Marcinha. Ela é uma pessoa muito legal. Marcinha, muito obrigado, querida, por estar aqui. Muito obrigado de verdade. E se apresenta para as pessoas saberem quem é você e o que que você faz. Imagina, para mim é uma grande honra estar aqui. O Dr. Roberto é uma figura, uma pessoa muito importante na minha história de meditadora. Eu, eu sou a Márcia Granito, e a minha história com a meditação começou há bastante tempo, há coisa de uns poucos 20 anos atrás. E ao longo do tempo, algumas coisas foram acontecendo ligadas à meditação, e uma delas foi a construção, vamos dizer assim, da Comfort Art, que é uma confecção de almofadas para meditar. Isso foi resultado das práticas meditativas e das necessidades. Eu hoje Isso. vivo em Campos do Jordão, que é uma Aham. cidade que eu vivo há muitos anos, tenho uma ligação muito grande com a cidade. E aqui na cidade a gente tem um hotel, meu filho tem um hotel e eu administro esse hotel. E a Comfort Art, ela faz parte desse hotel. Inclusive, na sala que eu estou, aqui no cantinho, tem um cantinho de meditação. Eu devia ter trocado o cenário, que tem um Hum, canto de meditação. Eu convido todo mundo a meditar. que bacana, que legal. Que legal, Martinho. Muito legal. Marcinha, conta um pouquinho sua história com a Você consegue resumir aí? Porque é uma história longa, né? Você consegue resumir como foi sua história para começar e para continuar praticando a meditação? Você consegue fazer um sumário dessa história? A meditação, ela entrou na minha vida por conta de uma filosofia. Eu Aham. sou frequentadora, estudiosa e praticante do budismo tibetano, né? Uhum. Então, isso é coisa de 20 anos atrás, eu conheci o budismo e, com o caminho do budismo, eu comecei as práticas meditativas específicas da filosofia budista. Aham. No meio do caminho, eu comecei a achar que era importante poder transmitir um pouco da meditação, mas além da filosofia, porque para mim a filosofia é ok, faz sentido, mas para muitas pessoas ela não, talvez não faça sentido. E Aham. acho que o senhor não sabe dessa história, mas um dia conversando com uma pessoa muito próxima do grupo do budismo, eu falei para ela, eu queria aprender a ensinar meditação de um jeito que não fosse do jeito da prática que a gente faz. Ela falou, eu vou te indicar um livro, então. Uhum. Leia esse livro, que esse livro vai te ajudar a aprender a meditar, entender um pouco mais a meditação. E o livro é o livro do Dr. Roberto Cardoso, que eu li, acho que há uns 10 anos atrás, não sei Nossa, quanto tempo, talvez não tudo isso. medicina e meditação. Ah, o livro. Medicina e meditação, um médico ensina a meditar, não é isso? Isso mesmo. É. A filosofia do budismo ensina para a gente que, com exercício e com prática, a gente atinge um estado mental que no budismo a gente chama de iluminação. Então, na filosofia do budismo, o que eles dizem para a gente é: pratique com frequência, pratique diariamente, que você consegue transformar-se e atingir esse estado mental que tem um conceito, que tem uma ideia, né? E num primeiro momento eu achava assim, legal, mas Hum. talvez eu não consiga, né? Ah, Mas enfim, a ideia é que a prática pode nos ajudar a nos transformar internamente. Então, se eu pratico daquela forma com frequência e incluo aquilo na minha rotina, é possível que haja em mim uma transformação interna, sim. numa transformação da minha forma de entender o mundo, da minha forma de sentir o mundo. E assim, então, eu continuei praticando para conseguir pequenas transformações em mim. Hum. Aí depois que você foi para a formação de instrutores, né? Eu fui para a formação de instrutores, quando foi? 2020,
3. Não lembro, Marcinho. Foi a última formação, né? Aí eu estava em São Paulo, É, aham, nesse período eu estava em São Paulo, eu já conhecia a doutora Regina Chamon, que faz parte da aham, Regina. equipe, e aí um dia falei com ela, falei, Rê, quero aprender, eu quero ser uma instrutora de meditação. Ela falou, tem o curso do doutor Roberto. Eu falei, uau! E aí, então, eu fui aprender o que a ciência nos diz sobre aquilo que eu já praticava. Aham, Né? sim. O que eu aprendi na nossa formação foi a explicação de situações que eu já entendia em mim, mas que eu não. É como se vocês tivessem desenhado para mim o que estava acontecendo em mim enquanto eu fazia minha prática meditativa. A Entendi. formação para mim. A neurofisiologia, né, ajudou. Ela ajuda a explicar e ajuda a convencer também, né, a pessoa? Pô, olha só, é uma coisa boa. E o loop operacional, como ele entrou? Você já intuía esse loop antes e depois veio a explicação? Como é que ele entrou aí Então, na sua prática? não intuía. Hum, Aliás, a explicação do looping operacional foi que me ajudou a entender um pouco mais. Né? Porque a hum, gente tem essa ideia de que você vai sentar para meditar e você vai entrar num estado meditativo. Né? A gente já sempre aham, falou sobre isso e é um fato, a gente fica com o estado. aham, Então, de uma forma muito básica e comum, as pessoas acham que vão sentar na almofada ou em algum outro lugar e, de repente, tudo se transforma. Né? E existem dias em que fazer a prática é fácil, é uhum. tranquilo e é super leve e harmonioso, e tem dias que a nossa mente É, não está assim tão cooperativa. Né? é verdade, tem dia difícil, é verdade. Tem dias bons e dias não tão bons. Então Aham, eu fui entendendo que aquilo que eu fazia era o mecanismo da meditação. Eu fui entendendo que sentar e começar a fazer os mantras que eu uso e de repente a minha mente ir lá para a cozinha e pensar, será que eu desliguei o fogo do fogão? Será que eu fechei a janela? E aí eu trazia a minha mente de volta e falava, não, uhum, volte para cá. Eu aham, entendi que isso era meditação. aham, sim. E era esse exercício que ia me ajudar a atingir o estado meditativo. Sim, eu costumo dizer isso, você se entrega à técnica e a técnica te entrega ao estado, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas sim, e você, os principais benefícios para a Márcia, não que a literatura fala, para a Márcia, um, dois, três, principais benefícios. Ah, meus dois maiores benefícios para mim da meditação foram esses aqui. Quais seriam? Eu tenho duas histórias que eu gosto de contar Ah, com relação à minha prática meditativa, né? hum, Uma história foi de uma situação familiar doméstica de muita discussão e violência verbal. Num determinado Natal, que nós estamos próximos dele, a gente teve uma discussão em casa e eu uhum, me destemperei por completo. E uhum, falei cobras e lagartos para um dos meus filhos. Foi uma situação de muita violência verbal. Né? Eu não aham. bati nele, mas as palavras As palavras foram muito. bateram. O meu estado foi muito alterado. Aquilo me trouxe um mal-estar muito grande. E eu me lembro que no dia seguinte eu acordei com ressaca moral. Né? E me Aham, lembro de falar no telefone com o meu outro filho e dizer para ele assim: parece que não está resolvendo. Eu sento diariamente para fazer a minha prática e tem uma explosão como essa. Aí esse meu filho me disse assim: mãe, deve ter pelo menos uns 10 anos que eu não te vejo ter uma explosão como essa. aham, Então, isso para mim ficou muito claro de que às vezes a gente não consegue perceber o benefício de forma, estou entendendo, então quer dizer que eu estou meditando e estou mais hum, calma e estou sendo mais ponderada. Mas quem está à nossa volta, muitas vezes, nos traz a, sim. o benefício da prática. Então, naquele momento, eu refleti e sim, eu percebi que a prática da meditação, ao longo desses anos, foi me trazendo um pouco mais de equilíbrio, Aham, um pouco mais de entendimento daquilo que eu sinto. Eu continuo sentindo raiva,
Eu sim. continuo sentindo vontade de matar as pessoas. Mas só que antes de partir para a ação, eu Ah, consigo falar: não, você está com raiva. Não, aham. não sai matando as pessoas, né? Respira fundo. É, essa autoobservação, né? Isso é fantástico, né? Você vê a sua mente funcionando, sua mente envolvendo seu corpo. Então, você acha que esse foi o mais clareza, né? Observar essa questão disso. E esse caminho, da que eu costumo, a gente fala às vezes, do caminho da ansiedade para a leveza. Como é que você viu esse caminho? Foram as pessoas que te contaram mais do que você percebeu? Não, eu percebo hoje, depois de bastante tempo praticando, eu acho que a prática da meditação, ela para mim é um caminho sem volta, né? Não dá mais para viver sem meditar. Não é Uhum. possível parar de meditar e continuar tendo os benefícios, a gente vai ter que retomar a prática, né? Uhum. Muito de comparar a meditação com a atividade física, né? Ir para a academia, a gente vai, percebe os benefícios, e o dia que você para, os benefícios não continuam. A gente tem que continuar Uhum. exercitando. Então, com a prática da meditação, para mim, é esse exercício contínuo. Então, eu percebo, sim, que hoje eu tenho um pouco mais de equilíbrio e de tranquilidade para entender quem eu sou. Para saber que, Uhum. sim, eu tenho raiva, para saber que, sim, às vezes eu tenho quase explodo, né? Uhum. Mas eu consigo agir um pouco antes da reação. Eu consigo perceber, é claro que não é sempre, mas a Márcia de 20 anos atrás era uma Márcia muito mais explosiva. Uma Márcia Uhum. que não pensava duas vezes para sair brigando. Uhum. A Márcia de 20 anos depois, praticando com bastante frequência, ela é uma Márcia que consegue perceber um pouco mais as suas emoções, consegue tomar decisões mais assertivas. Uhum. Por exemplo, dentro do ambiente profissional. Algumas vezes você fica incomodado, chateado, bravo com o comportamento de um colega de trabalho. E Uhum. antes de eu chamar atenção, ou antes de eu conversar com essa pessoa, primeiro eu acalmo. Uhum. Eu faço exercícios de respiração, eu respiro fundo e vamos com calma para diminuir esse ruído que está aqui em mim, para eu poder ter uma conversa, para poder ter uma interação com as pessoas de uma forma mais equilibrada. Isso, para mim, ficou muito, muito claro, Sim. muito claro. Mas se quem estiver nos ouvindo agora, que diz assim, uma coisa que eu ouço demais, você já deve ter ouvido demais também. Ora, eu não posso meditar, eu não posso meditar porque a minha mente é muito acelerada. Eu não posso meditar, eu não posso meditar, eu não sirvo para meditar porque eu sou uma pessoa ansiosa. Pessoa que diz isso, está te ouvindo agora, o que que você diria para ela? Ela que está na nossa frente, o que que você diria para ela? Eu digo para ela que eu tenho dois professores de meditação, um deles é um monge budista e o outro é um médico cientista. E os dois falam a mesma coisa. Se você não tiver 10 minutos para meditar, então medite 20. Se você, se você não tem tempo para meditar, é nesse dia que você precisa meditar. Né? Eu acho que a vida atual, ela é uma vida que tem uma velocidade que, de uma certa forma, se mostra não condizente, vamos dizer assim, com você parar por alguns minutos para meditar. Porque Uhum. parece que está todo mundo com muita pressa e correndo. Então, quando você diz assim, sente alguns minutos por dia para meditar, a pessoa acha que está perdendo tempo. Eu Sim, é não verdade. posso perder tempo. Então, eu Uhum. costumo dizer para as pessoas que querem aprender a meditar e que de alguma forma eu posso ensinar que eu entrego um mantra. E o mantra é: são apenas 15 minutos. Sim, sim, sim. É Então, a pessoa que está um muito pouco, né? ansiosa e que tem um barulho muito grande na mente, ela pode também ter 15 minutos para conseguir diminuir um pouco esse ritmo mental.
Sim, 1, pouco por cento do seu tempo de acordado durante o dia é muito pouco tempo, né? E para É quem está muito pouco começando, tempo. quem começou, mas diz que estou tentando, mas não consigo, estou tentando, mas não consigo meditar, o que que você identifica geralmente? Geralmente, o que está acontecendo com essas pessoas? Pode ser que tenha aí uma expectativa muito grande de que eu começo a meditar hoje e amanhã eu me torne um Buda, né? Ou uma pessoa um pouco, ou Madre Teresa de Calcutá, ou Aham. qualquer pessoa dessa que tenha uma mente muito mais calma do que a nossa. Então, o que eu costumo de novo falar é sobre o paralelo que a gente faz com a atividade física. Ninguém vai para a academia hoje e amanhã já está com a musculatura em ordem, com tudo resolvido. Então, primeiro é um processo. E aí eu gosto muito de dar para as pessoas, de dizer para as pessoas que elas precisam de um para quê. Aham. A motivação. Então, tenha um para quê. Para que eu me torne mais concentrada, para que eu fique mais calma, para que eu me torne uma pessoa mais leve. Esse para quê tem que ser algo tão precioso para mim que vai fazer com que eu pare alguns minutos do meu dia para sentar e exercitar a meditação. E Uhum. diminuir, e eu acho que a prática faz isso com a gente, né? Ao longo do tempo vai diminuindo um pouco essa nossa ansiedade de querer os resultados, porque mesmo no início, mesmo nos primeiros dias, a gente sente um benefício, a gente sente um relaxamento enquanto faz a prática, quando você sai daquele momento da sua prática da meditação, você percebe que sim, houve um benefício, mesmo que ele não seja duradouro, mesmo que ele não me acompanhe o dia inteiro, num primeiro momento a gente percebe que existe ali. Ah, ok, por esse período, eu consegui diminuir um pouquinho o fluxo dos meus pensamentos, eu consegui prestar um pouco mais de atenção no que eu estou fazendo. Então, esse primeiro benefício, de alguma forma, tem que ser um dos motivos para eu voltar a fazer no dia seguinte. Uhum. Mas eu gosto muito de dizer que é necessário que a gente tenha um para quê muito forte. Sim, Um... motivação. O pessoal confunde motivação com empolgação, né? Nem sempre você está empolgado, mas o Não, motivo que te levou a começar a fazer aquela dieta, aquele exercício, aquela isso, meditação, o motivo ainda existe. Esse isso. motivo, o que motiva a ação, motivação, é o porquê, né? Não é as pessoas confundem motivação com empolgação. Pô, hoje eu estou sem motivação. Não, porque o que te motivou a fazer isso certamente ainda existe lá. Você não está empolgado hoje. Como você disse, tem dias mais fáceis e mais difíceis, né, Marcinha? Claro. Sim, sim. E tem, E, e tem a coisa da rotina e da prática, doutor Roberto, que eu gosto também de comparar com alguns hábitos que a gente tem e que hoje são muito fáceis para nós, né? Escovar os dentes, quando eu era pequena, era um exercício, uma dificuldade. A minha mãe tinha que mandar eu escovar os dentes sim. todas as vezes. E eu Ah. brigava, né? E eu reclamava e não queria escovar os dentes. Isso para mim é muito claro, porque eu tenho netos e na hora de escovar os dentes é sempre a confusão. Hoje, alguns anos depois, eu escovo os dentes sem reclamar e já se tornou um hábito e uma necessidade. Eu Sim. percebo que não escovar os dentes hoje não é bom para mim. Aham. A prática da meditação, ela começa com esse esforço, é necessário ter um esforço. É necessário se empenhar naquela rotina. Uhum. Com o passar do tempo, é como escovar os dentes. O dia que você não escova os dentes, está faltando alguma coisa. É verdade. É verdade. Tem que incorporar o hábito, né? O hábito incorpora, tem que ter fé que o hábito incorpora. Mas você tem uma Sim. pergunta que eu não fiz para ninguém nesse podcast, que eu vou fazer só para você, por uma razão que você vai entender. Sim. A influência da posição, a influência de se acomodar bem para meditar. Você quer falar um pouquinho? Você pode falar uns 2 minutinhos sobre isso? Porque o Posso falar podcast é quanto, curto, mas eu acho que você é a posso falar pessoa para quanto falar tempo for necessário. Você é a pessoa para falar sobre isso, mas vamos falar uns 2 minutinhos sobre isso, só para dar esse adendo neste podcast com você. Quando eu comecei a meditar, como eu falei no início, tem essa ligação com o budismo tibetano. Então, eu ia para um centro de meditação e lá nós sentávamos em almofadas, né? E eu achava aquilo desconfortável.
Por que que eu não posso sentar numa cadeira, né? Aham. E uma das questões com relação à postura é que sempre quando a gente começa uma prática de meditação, a gente sugere, coloque-se numa posição confortável. Aham. O meu conforto físico, ele não pode ser objeto de distração. Essa é a primeira questão. Isso. Aham. Então, fazer com que eu observe a minha mente e perceba que essa mente é completamente volumosa de pensamentos e de velocidade, já é um trabalho e tanto. E se além disso eu tiver que controlar e ficar prestando atenção, controlar não, mas se eu ficar prestando atenção na dor das minhas costas, no meu joelho que está ruim, minha atenção ela vai continuar no meu desconforto e eu não vou focar na minha âncora, no meu objeto da prática. Aham. Então, num primeiro momento, a almofada, para mim, eu achava que era uma coisa desconfortável, porque por que eu não posso sentar numa cadeira? Mas, ao longo do tempo, eu comecei a sentar e comecei a. Eu conheço bastante sobre material para almofadas, eu conheço bastante sobre enchimentos, então eu fui aprendendo a observar e a construir uma almofada que seja extremamente confortável para aqueles que optam por fazer a prática da meditação sentada. Aham. Ao longo do tempo, eu percebi, quando eu vou para os retiros, que a gente fica muito tempo sentado praticando meditação, ou no caso da nossa linhagem do budismo, tem muitas palestras, a gente escuta muitos ensinamentos do lama. Então, são dias sentados naquela posição. E isso, para mim, em algum momento era desconfortável, então eu ia para a cadeira. O que eu percebi, doutor Roberto, é que enquanto eu estou escutando os ensinamentos, enquanto eu estou prestando atenção e eu tenho que ficar numa postura que seja uma postura confortável, mas que não me exige tanta concentração, a cadeira é ótima. Quando eu vou fazer a minha prática, e que aí a minha concentração é outra, quando eu estou sentada, com as pernas dobradas, no chão, isso me traz estabilidade. Então, sentadinha no chão, com as pernas dobradas, o meu corpo fica mais estável. Com o meu Uhum. corpo mais estável, eu tenho menos distração Sim. corporal. Então, aí eu me preocupo só com a minha mente, dela ir e voltar, mas o meu Aham. corpo traz estabilidade quando eu sento, e isso é para mim. E eu sei que algumas pessoas talvez não consigam ficar sentadas na almofada por questões físicas. Então, Aham. a postura na cadeira também é importante, para que eu tenha essa estabilidade. A Uhum. estabilidade física, para mim, ajuda a melhorar minha estabilidade mental. Então, sobre postura, eu costumo dizer que você não precisa de uma almofada para meditar, mas se você precisar, a gente tem aqui. Ah, claro. Fala com a Marcinha, com a Conforto e Arte aqui, que ela te entrega uma Mas é almofada de essa 10. postura estável que é importante. Sim, sim. Essa é a principal dica que eu dou. Estabilidade na postura. Sentar no sofá, recostar, encostar, deixar sua coluna torta, não vai te ajudar a entrar na sua prática meditativa. É Então, tem verdade. que ter uma postura física estável para ajudar a gente a ter mais estabilidade mental. Essa Isso é a minha mesmo. observação. Posicionamento do corpo faz parte do ritual meditativo, digamos assim. Ah, é o meu silêncio, combinei com todo mundo, agora eu vou lá para o meu cantinho, tá tudo certo. Nem isso aí que eu chamo de ritual, que não é um ritual religioso necessariamente, mas nesse momento que você faz esse seu ritualzinho assim, sua sequência preparatória para a meditação, faz parte desse ritual, esse posicionamento. Isso é importante mesmo. Mas sim, uma mensagem para a gente terminar aqui, esse papo gostoso. Você é livre para deixar uma mensagem aqui para quem ouvir esse podcast, uma mensagem aqui para a posteridade. Que difícil. A prática meditativa, ela faz para mim, ela é um casamento perfeito das práticas que me ajudam a entender quem eu sou e que me traz um pouco mais de leveza para a vida.
né? Então, a meditação, ela não. Eu costumo dizer, né, que meditação não é medicação, Uhum, mas ela é um aliado para que a gente consiga ter uma vida um pouco mais leve, ter um pouquinho mais de entendimento de como nós funcionamos. uhum, Só fazendo uma observação com relação ao ritual que o senhor falou, eu acho tão importante que a gente consiga trazer um pouco de conforto para esse momento. Então, sim, se você vai começar a meditar, encontre um lugar na sua casa, no seu quarto. Eu vou só fazer uma observação: o principal produto que a gente confecciona aqui é uhum, um kit para meditar. E esse kit para meditar, ele foi inspirado numa fala desse meu mestre budista. Ele uhum, disse que, perguntado sobre qual é o melhor lugar para meditar, ele disse assim: uma sala. Se você não tem uma sala na sua casa para você meditar, então no seu quarto. O seu quarto também não é suficientemente grande para você ter um espaço, né? Se não sobra um cantinho, então tenha um paninho. uhum, Esse paninho tem que te conectar com a sua prática. Então, a uhum. gente ter um local que seja agradável para nós, nos conecta com a nossa prática. Então, eu acho que tudo isso faz parte. A postura faz parte, o local faz parte, o ritual, que não é um ritual religioso, mas é esse movimento de vou para a minha prática agora. Tudo isso faz parte, tudo isso é o conjunto para que a gente mantenha. E o principal é o que eu gosto de falar, que é o para quê, que é essa motivação, para que eu me transforme num ser humano melhor. Sim. Marcinha, querida, sempre gostoso falar com você. Doutor Su- Roberto, que alegria e que Super honra estar aqui. obrigado, super obrigado. E vamos dar um tchau pro pessoal aqui, para a gente não esticar muito a conversa, para o pessoal poder aproveitar e ver e rever esse nosso papo, que foi muito gostoso. Obrigado. Tchau, pessoal. Perfeito. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.